Abrir a sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo de número 13, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo que nós iremos ler, será 31 e 32. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de número 31 e 32. Enquanto você vai procurando, na quarta-feira, toda quarta-feira, nós temos aqui uma campanha de vida abundante. É uma campanha muito especial, que está mudando a nossa história. Cada quarta-feira nós damos um passo, nós nos aprofundamos em uma área, estamos vivendo em triunfo e aprendendo segredos para colocar na nossa vida e vivermos em vitória. Então, quarta-feira, 19h15, a gente começa a orar. Eu tenho começado às 19h. Já estamos trazendo o culto para mais cedo. Então, 19 horas nós estamos aqui já orando, clamando, buscando a Deus. E 19h30 começa o louvor e tem sido bênção demais. Se você pode, não perca, faça esse esforço e venha. Mateus capítulo 13, versículo de número 31 e o 32. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos ler a palavra e fazermos uma oração. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Versículo 32. Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Amém. Senhor nosso Deus, tudo que nós queremos e precisamos muito hoje aqui é ouvir a Tua voz, porque é a Tua voz que quebra os grilhões, que nos faz avançar, que nos leva adiante. É a Tua voz que renova, e que a Tua voz, como som de muitas águas, se faça ouvir no mais profundo de cada coração essa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode se assentar, glória a Deus. Tudo está rosa aqui hoje, até a garrafa d'água. A mão fica brilhando, essas mulheres, a mão brilha, é um negócio assim. Eu falei, não, pode, o pastor, pode trazer para o senhor a água na garrafa rosa? Eu falei, ué, é água, a água é rosa ou é... Não, é água. Eu falei, não, a água pode trazer, não importa, pode, brincando, mas pode trazer. Aí trouxe aí, ó, que lindo, né, do culto das irmãs fizeram, parabéns, Deus abençoe. Ficou muito especial. Essa noite, queridos irmãos, debaixo da graça de Deus, eu tenho uma palavra que eu tenho certeza que vai, de alguma forma, em algum momento, impactar a sua vida. Impactar a sua vida. Mudar alguma coisa que vai aí dentro do seu coração, como um cristão, como alguém que busca a Deus, como alguém que nessa noite quer mais de Deus. O texto que nós lemos é mais uma parábola dita por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa parábola é conhecida como o grão de mostarda. O grão de mostarda, a parábola do grão de mostarda. E Jesus está aqui dizendo como é o reino dos céus. E a comparação de Jesus, as parábolas sempre eram uma comparação da natureza, uma comparação dos céus, das nuvens, da água, com algo ligado a uma mensagem mais profunda referente aos céus. Quando Jesus ensina a parábola do grão de mostarda, ele vai ensinar sobre o reino de Deus. Então ele está falando o que é o reino de Deus, como funciona o reino de Deus, qual é essa engrenagem, como Deus trabalha, como Deus age, como é o mover de Deus para estabelecer o seu reino.
Então, o objetivo de Jesus aqui nesse texto que nós lemos era ilustrar a história da igreja na terra. Jesus está ilustrando como é a história da igreja na terra. E ele usa o exemplo do grão de mostarda. Veja que a igreja, ela começa muito pequena, né? A igreja começa com 120 pessoas, né? No dia de Pentecostes. Aí se você vai mais atrás, começa com os 12. 11, porque um se atribulou pelo meio do caminho e endemoniou. Aí sobrou 11. Que a igreja começa com 11 homens, muito simples. E era tudo muito pequeno, muito singelo, muito simples, com gente que andava pelas estradas de terra, pelos interiores, com gente que andava pela beira do mar, beira do rio Jordão, por gente que vivia nos arredores da cidade. Ninguém tão expressivo, tão eloquente, alguém que impactasse a sociedade, alguém tirado do alto escalão da sociedade. Não havia ninguém. Você vai chegar num cobrador de imposto, mas você vai encontrar todo mundo muito simples, daqueles que Jesus vai chamando, daqueles que Jesus vai escolhendo. E são estes homens que Deus vai usar para algo tão grandioso, tão grandioso. Faz assim com a mão e diga: um grão de mostarda que se tornou na maior árvore do mundo, o cristianismo. É um grão de mostarda, tudo tão pequeno, tudo tão simples, tão singelo, tão insignificante. Quando Jesus pega o grão de mostarda, o que ele está aplicando é exatamente isso. É insignificante, é pequeno, é singelo, joga no chão, ninguém vai ver. Mas vai se tornar algo muito grandioso. Vai se tornar algo que vai impactar, que de longe alguém vai ver, que à distância alguém vai ver. Então, um grão tão frágil como o grão de mostarda. Zacarias, capítulo 4, versículo 10, diz: não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. A gente quer tudo pronto, a gente quer tudo grande, a gente quer tudo do último lançamento, a gente quer tudo de mão beijada, tudo feito. Mas as coisas começam pequenas, singelas, simples. E muitas vezes pessoas perdem a bênção, porque aquilo que é tão pequeno e tão simples vai se tornar em algo grandioso. Porque hoje é grão de mostarda, amanhã será uma grande árvore. Eu estou profetizando que aquilo que está na tua mão hoje pode ser algo tão pequeno, tão singelo, tão inexpressível, mas Deus que te prometeu, que é fiel, vai fazer isso se tornar algo grandioso na sua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado, aleluia. O nome do Senhor vai ser glorificado. Então, aquilo que é tão insignificante vai crescendo, vai crescendo. Apesar de ser um grãozinho tão pequeno, Jesus está dizendo que ali dentro há potencial, a promessa, ali dentro a palavra de Deus, ali dentro daquela semente tem vida, aleluia, tem vida. E alguém olha e enxerga você tão pequeno e não imagina que dentro de você tem power de Deus, tem poder de Deus. Alguém olha para você e vê algo tão singelo, tão desestruturado, tão impossível, porque hoje é semente.
Hoje é semente. Se você olhar para alguém do seu lado, eu já tive, ao longo da minha vida, eu já tive a experiência de sentar perto de pessoa que não era nada. Não era conhecido, não tinha fama, não era nada. Podia citar um monte de nome aqui, muitos nomes aqui. Tanto no mundo secular, como no mundo evangélico. Gente que cantava comigo em beira de esquina, pregando, fazendo cultinho ao ar livre, e que vai se tornar cantor mais convidado do país. Era grão de mostarda, mas Deus já olhava a árvore que ia nascer e ia crescer ali. Então aquilo que Deus te promete hoje pode parecer algo tão singelo, tão simples, tão sem valor, mas tem um potencial poderoso e glorioso de Deus aí, porque o Senhor vai fazer tudo isso brotar, germinar e dar muitos frutos. Diga amém. Quem imaginava que uma história tão singela, imagine você comigo, tirando todo o seu conhecimento bíblico, e imagina você comigo, um casal pobre, uma mulher grávida, não tem onde hospedar, e o povo fala, tem um lugarzinho aqui no meio dos bois, dos cavalos aqui, ó, um lugar aqui, se quiser, quase que dizendo assim, se ela quiser pode dar cria ali, no meio dos animais, porque não tem hospedaria aqui não, está tudo lotado, está tudo cheio. E eles vão para um curral, para um lugar muito simples. Um lugar muito simples. E quando chegam ali, nasce um bebê. Pobre, fora do hospital, sem parteira, sem estrutura. Gente pobre. Um bebê ali, simples, singelo. Quem imaginava que aquele grão de mostarda poderia virar? Só o diabo. Porque o diabo olha para você e sabe das promessas que Deus tem sobre a sua vida. Ele sabe do que Deus pode fazer com você. Ele sabe até onde Deus pode te levar. Ele sabe o que Deus pode cumprir na sua vida. Aí levanta o rei e manda matar todas as crianças. Só que antes Deus avisa, monta num burrinho, no jumentinho, foge, vai lá para o Egito. Eu fui no Egito, a maior alegria do egípcio é virar para a gente ser cristão. Sou cristão. Jesus veio no meu país. Eles falou para mim. Jesus esteve aqui no Egito, não é só em Israel. Falei, tá bom. E é verdade. Jesus manda Maria e José fugirem com Jesus. E o menino já nasce sendo escondido, já nasce fugindo, já nasce escapando. Jesus começa o seu ministério de uma forma, no meio de homens tão simples. A hora que ele vai montar a sua equipe, a hora que ele vai montar os homens que vão abalar o mundo. Ele começa a escolher gente que você não escolheria. Ele pega um pescador, ele pega gente pobre, ele vai pegando gente humilde, iletrados, gente que você olha e fala assim, não, peraí, para uma missão mais ou menos, esse aí até dava, mas para uma missão mundial, internacional, eita, ó, negócio, esse aí não serviria não, isso aí é pescador de tilápia, isso aí não sabe, não vai dar conta não, de abalar o mundo, esses homens aí. Quem ia enxergar alguma coisa de valor? Quando Natanael que pergunta e diz assim, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Até ele duvidou, falou, não, mas de lá só sai que não presta.
esse é o homem de Nazaré? Poderia vir alguma coisa que presta, alguma coisa boa de lá, porque não tinha como acreditar. Era só um grão de mostarda. Singelo, simples, que você olhava e era tão pequeno. Caído no chão, não dá para achar sem lupa. Mas o Deus que se assenta no trono, passa o seu olhar aqui essa noite e te acha. Sem lupa, sem óculos, sem binóculo, aleluia, sem telescópio, ele passa os olhos aqui, e ele olha e diz, ali tem um grão de mostarda, ali tem outro, ali tem outro, ali tem outro, aleluia. Alguém olhar para Jesus andando pelas estradas, com aqueles 12 homens, andando pelas estradas, maltrapilhos. A Bíblia diz, no livro de profeta Isaías, que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Que ele era como uma raiz tirada de uma terra seca. Já viu a raiz tirada da terra seca? Pois eu já morei no Nordeste, eu já vi aquilo ali. Tudo ali, negócio sem vida, parece que está morto. Não tinha aparência alguma. Era um grão de mostarda na mão de Deus. Alguém olhasse de longe e dizia, lá vem aqueles homens, de novo passando pela estrada. Mas quando Deus olhava para eles, enxergava neles, aleluia, o grão de mostarda. Os homens queriam crescer. E aí Jesus está dizendo, o reino dos céus é assim, ó, desse jeito. Eu pego um homem simples, uma mulher que se dispõe, um jovem que diz, eis-me aqui, e enxergo nele um grão de mostarda. E digo, vai crescer, e vai se tornar algo poderoso nas minhas mãos. Algo poderoso nas minhas mãos. Quem eram aqueles homens para alguém virar para eles e dizer, estão aqui os homens que vão abalar o mundo? Quem diria isso lá naquele dia? A gente diz hoje porque conhece a história. Mas se você estivesse lá vendo aqueles homens na sua simplicidade, você também duvidaria. Homens que iam colocar o mundo de cabeça para baixo, que iam chegar em cidades expulsando demônios, levantando os paralíticos. Jesus, com toda a sua simplicidade, sem formosura, quando chegava num lugar, o morto ressuscitava, o cego enxergava, paralítico andava, os demônios eram expulsos, porque ali estava um grão de mostarda, para alguém sem aparência, humilde, pequeno, mas cheio do poder do Espírito Santo, aleluia, cheio do poder do Espírito Santo. Então, na época do Novo Testamento, houve muitas perseguições. Depois que Jesus é levado aos céus e os discípulos ficam na terra para pregar o Evangelho, eles vão enfrentar muitas perseguições. Perseguições de Roma, perseguições que virão com uma violência horrível. Ir no Coliseu Romano na Itália, que até hoje está lá de pé, é derramar lágrimas, é chorar. Encontrar os túneis que existem debaixo de Roma. Era um esconderijo dos nossos irmãos. São todos marcados com o peixe. O símbolo do cristianismo, dos primeiros irmãos, era peixe e pão. E a cruz. Mas a cruz, naquela época, o símbolo de maldição nem era tão usado, mas era o peixe. Então você vai naqueles túmulos escuros que está embaixo de Roma, e você vai ver os peixes desenhados, salão maiores onde eles reuniam todos para cultuar, mas estavam debaixo da terra, dentro das cavernas, fugindo do circo de Nero, fugindo dos leões
do Coliseu Romano, fugindo das perseguições, fugindo das batalhas, porque por ser cristão, eles tinham sentença de morte, mas não negavam a sua fé. Porque dentro daquele grão de mostarda tinha vida, a vida de Deus, que não deixava eles olharem para trás, que não deixava eles desistirem, que não deixavam eles titubear entre dois pensamentos. Então, antes de terminar o primeiro século, ano 64, ano 94, depois de Cristo, os discípulos, apóstolos já estavam mortos. Mortos por perseguição, mortos por sentença injusta de morte, por serem cristãos, por serem servos de Deus. Então, você vai vendo que ainda hoje existe tanta perseguição, cravada mundo afora. Situações que você olha e diz, meu Deus, eu fui em Marrocos e fui com uns irmãos portugueses e da Espanha. Atravessamos o Estreito de Gibraltar e chegamos em solo do continente africano. É uma margem de rio bem estreita. E quando eu cheguei lá, nós fomos a uma cidade. E andando na cidade, uns homens com capuz. E o irmão me explicou, falou assim, olha, esses homens, eles descem da montanha uma vez ao mês para buscar comida. Ninguém vê eles. Você vê que você não consegue ver o rosto deles. Eles andavam assim, encapuçados. E eu olhei para aquilo e disse, meu Deus, como é que eu vou estar diante de um povo não alcançado e não vou pregar o evangelho? Eu tenho que pregar para esse povo. E aí eu falei, irmão, você dá conta de traduzir aí? Ele falou, aqui nós vamos ser mortos. Falei, vai nada, irmão, Deus dá o livramento, nós estamos aqui, nós vamos pregar. Esse povo desceu da montanha, talvez nós nunca mais vamos ter essa oportunidade. Não, Vanderlei, não dá não, pastor. Se a gente pregar aqui é proibido, a gente vai preso, a gente vai isso, vai aquilo. Não vamos não, vamos pregar. Eu dou uns berros e você traduz aí no árabe. E comecei a pregar. Pregar Jesus Cristo, pregar o evangelho, pregar boas novas de salvação. E eu estou pregando e juntou uns muçulmanos ali. Juntou uns Alibabá, tudo na minha frente ali com as calçonas largas. Assim, eu olhava e falava, meu Deus, parece que eu estou dentro da história. E eles tudo olhando para mim. E eles começaram a falar isso, vai glorificando, isso mesmo. E o irmão do meu lado, pastor, eles estão xingando. Falei, eu não entendo, para mim está tudo dando glória a Deus, aleluia. Vamos pregando. Aí eu, traduz aí, irmão. E ele traduzia. Aí ele começou a engasgar, não sei o quê, e os árabes falando. Falava lá alguma coisa e eu não entendia. E às vezes é melhor não entender mesmo, que não você não faz também. E eu fui pregando. Até que chegou uma hora que ele falou assim, pastor, você quer pregar? Você continue pregando sozinho, porque eu acho melhor correr. Eu falei, irmão, você está doido, irmão? O que está acontecendo? Eles estão falando que vão matar nós dois aqui em praça pública, porque nós somos cristãos. É isso que eles estão falando aí. Eu falei, nosso Deus, ainda bem que eu não entendo. Eu falei, irmão, eu conto até 3, quem vai primeiro, você ou eu? Aí eu olhei para cima, vinha numa rua, uns homens com facão. Com arma, e eles vinham assim, uma equipe, gritando, e vinham dentro naquela rua. E eu disse para o irmão, perna para quem te quer, vamos embora, corre! E vamos correr, achar um táxi, achar alguma coisa, entrar dentro, sair correndo. E eu e aquele irmão saímos correndo.
e aquele povo correndo atrás para nos lixar, porque nós éramos cristãos. Entramos dentro de um táxi, e aí o taxista e o irmão assim, vai, acelera, vamos, e aí acho que o homem até entendeu que a gente estava fugindo, sei lá, saiu cantando pneu, e eu olhando para trás, e eles no meio da rua, com os facão, e fazendo gesto, e eu para trás, assim, Senhor, levantei a mão, fiz uma oração, que o Senhor tenha misericórdia e alcance esse povo, que a graça do Senhor alcance esse povo, e eu saí daquele lugar fugido, perseguição, por ser cristão, por ser um servo de Deus, num lugar onde é proibido pregar o Evangelho, onde o governo proíbe pregar o Evangelho. O mundo todo estão levantando pessoas contra a palavra de Deus, contra o cristianismo, contra a mensagem da cruz. Mas aqui tem muito grão de mostarda, que vai crescendo, que vai dando fruto, que vai germinando, que vai virar árvore, aleluia. E aonde cair a tua semente, eu estou profetizando que haverão frutos e que venha vindo atrás uma geração poderosa em Deus para fazer a diferença. E quantos concordam comigo, levante a mão lá no terceiro andar e dá o maior glória a Deus. A nossa fé começa pequena, assim igual um grão de mostarda. Mas ela vai tomando proporção gigantesca para virar uma grande árvore, para virar algo poderoso em Deus, para virar algo poderoso em Deus. Jesus usou o grão de mostarda mais duas vezes na Bíblia Sagrada. Então ele usa o grão de mostarda para trazer uma mensagem por 3 vezes durante a sua vida. Um deles está em Mateus capítulo 17, versículo 20, aonde Jesus está respondendo, e ele diz, porque a fé que vocês têm é pequena, e eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá, e nada será impossível para vocês. Aleluia! O grão de mostarda é pequeno, uma das menores sementes. Mas Jesus está dizendo, ainda que a tua fé seja tão pequena, aos seus olhos, ela é poderosa em Deus. Escuta essa, porque nós sempre vamos ser pequenos, mas o poder dele sempre será grande. Então, quem pede é pequeno, nossa fé é pequena, um grãozinho de mostarda, mas aquele que responde é grande. Aquele que responde tem todo o poder nos céus e na terra. Porque nós somos limitados, mas ele é ilimitado, aleluia. Ele é ilimitado e tem nas mãos todo o poder. Lucas 17:5 é outro momento que Jesus usa o grão de mostarda para ensinar. Então, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranca-te daqui, planta-se no mar, e ela te obedecerá. Ela te obedecerá. Então, veja bem, o que eu quero te dizer, toda perseguição no mundo todo contra os cristãos, toda luta contra a igreja, contra a Bíblia, a Europa fazia fogueiras de Bíblia que eram queimadas para destruírem a fé, o cristianismo.
mas sobrava um grão de mostarda. Tem que sobrar um grão de mostarda. Aonde o evangelho não pode ser pregado, eu vou lá e eles me identificam e me proíbem e me ameaçam de morte. Mas tem que ficar um grão de mostarda. Então, depois disso que eu te contei em Marrocos, eu e a Sandra conhecemos uma americana, prefiro não citar o nome, até por causa da... Mas nós conhecemos uma americana que inclusive chegou a hospedar na minha casa. E essa mulher fazia um trabalho incrível. Ela ia para esses lugares que correram atrás de mim. E chegava lá, montava uma escola de English. Teacher. Quer aprender inglês? Aqui tem uma escola de inglês. A proprietária, a fundadora é uma americana. Você vai aprender o melhor inglês desse país aqui. E ela ia dando aula, dando aula, dando aula, dando aula e orando, sem pregar. Chegava o dia, ela chegava no país, alugava a casa, alugava o lugar da escola, alugava tudo, montava a estrutura como uma empresária, uma professora, e ela ia ensinando, e quando chegava o momento, o Espírito Santo falava para ela: chegou a hora, pode pregar, pode fazer. Então ela fazia uma reunião com todos os alunos da escola. Antes ela ia lá na imobiliária, entregava o salão, entregava a sua casa, comprava passagem de avião, para um horário que fosse tudo muito cronometrado. Muito cronometrado. E naquele dia especial, ela reunia todos os alunos. E quando eles estavam lá, ela começava a pregar o evangelho. E alguns começavam a chorar, a aceitar a Cristo, se entregar ao Senhor. E outros começavam a abominar. Dentro da mesma reunião. E ela ia falando, e ela ia falando, e ela ia falando, e ela fazia um apelo. 300, 250 pessoas aceitavam a Jesus de uma só vez. Quando terminava, ela despedia de todo mundo muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido, corria para casa, pegava as suas malas e fugia para o aeroporto. Quando ela chegava no aeroporto, já era hora do voo, ela já entrava dentro do avião, e enquanto o voo não decolava, não havia paz no seu coração. Quando decolava, ela estendia as mãos de cima do avião, e ela ia orando e dizendo: Deus, que esses frutos permaneçam, que esses grãos de mostarda fiquem aí, que cresçam, se tornem grandes árvores, deem muitos frutos, e o reino de Deus seja implantado nesses lugares. Num desses países, que eu não prefiro citar qual, ela contou que ela já estava no aeroporto, embarcando, fazendo isso que eu contei, embarcando, e uma aluna, que ela tinha mais a proximidade, liga apavorada, 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 porque no fim ela jogava tudo no lixo. Celular, contato, não ficava contato de ninguém, com nada. Um trabalho missionário espião. Ela disse que a moça liga e diz assim: onde você está? Não acredito que você atendeu. Você está bem? Aonde você está? E não deixava nem ela falar.
Quando ela conseguiu falar, disse: o que foi? Por que é que você está apavorada? Aconteceu alguma coisa com você? Ela disse: não, eu não acredito que eu estou ouvindo a tua voz. Ela disse: por quê? Porque a tua casa, a escola, não existe mais. Foram lá e colocaram bombas, já explodiu tudo, não existe mais nada, e eu achava que você estava lá dentro. E colocaram as bombas, porque naquele dia ela tinha pregado. E quando saíram da reunião, denunciaram. Ali tem uma missionária, tem um cristão ali, tem alguém ali. Só que quando soltaram as bombas, ela já estava no aeroporto embarcando, indo embora para uma nova missão, para um novo rumo, para aquilo que Deus tinha preparado. E a oração dela, eu fiquei lembrando dela hoje, nesse texto, que fique um grão de mostarda lá, tão pequeno que ninguém possa achá-lo, mas tão poderoso que se torne uma árvore frondosa, e que depois dê muitos frutos, para que haja uma grande colheita. Quantos podem aplaudir ao Senhor por essa vida, por essa coragem, por esse testemunho, por gente que doam a sua vida pelo reino, porque a igreja, a igreja virá triunfante. A igreja foi levantada pelo Rei do Universo. O que nos separará do amor de Cristo? Paulo diz: é a fome, é a espada, é a perseguição, é a tristeza, é a luta, é a doença, é a murmuração. Nada nos separará do amor de Cristo. A igreja vem. A igreja vem, ela vem poderosa. A igreja vem e ela vem revestida. A igreja vem e ela vem cheia do Espírito. A igreja vem e ela vem calçando os sapatos do Evangelho. Ela vem com a espada. Oh glória! Aleluia! A igreja é aquela gentinha lá, vestido simples, que andava na beira da rua com Jesus, mas era tudo grão de mostarda. O que? Os crentes, a igreja é quadrada, redonda, retângulo, seja o que você quiser, mas a igreja vem, aleluia, e ninguém pode deter, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor, aleluia. Porque a igreja não é levantada por homens, a igreja é levantada por Deus. A igreja é levantada por Deus. A igreja é inaugurada. A igreja é inaugurada especificamente no dia de Pentecostes. 120 pessoas reunidas. Algumas horas depois, já tinha 3.000. Eita glória! Meu Deus do céu! Tinha 120 grãozinhos de mostarda lá. Um povinho. Mas a igreja. A igreja. Aí os 120, agora já tem 3.000. Anda um bocadinho, já tem 5.000. Não deu um mês. A igreja está dobrando, triplicando, crescendo, prosseguindo, indo avante. O maior perseguidor do evangelho converte. Um tal de Saulo, endemoniado. A igreja entra um cabra que não presta, derrotado, filho do diabo, e se torna filho de Deus. A igreja, alguém entra caído e sai de pé. Alguém entra viciado e sai liberto. Alguém entra endemoniado e sai livre. As algemas caem, porque a igreja vem. Porque a igreja, nem a perseguição, nada vai parar, vai deter. Nada vai segurar a igreja. Nada vai segurar a igreja. Nada vai segurar a igreja. Isaías capítulo 11, versículo 9 diz:
pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia. Versículo 10 diz: naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Versículo 13: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Eita glória! Quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e todos nós foi dado de beber um único Espírito. Versículo 14: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. O corpo é feito de muitos. Você faz parte do corpo. Você faz parte do corpo. Você pertence a essa igreja. A igreja. Você pertence à igreja. Você pertence ao projeto de Deus. Você é só um grãozinho de mostarda, mas a igreja tem dentro dela, desse grãozinho de mostarda, simples, humilde, ingênuo, inofensivo, um poder explosivo do Espírito Santo. Aleluia. Essa igreja poderosa é a igreja do Senhor. Você faz parte de tudo isso. Você não é alguém andando na rebarba, no subúrbio. Você está dentro, junto e misturado. Porque a igreja não é saco de batata. A igreja é purê. Ei! Saco de batata, cada batatinha no seu lugar. Purê. Ninguém define mais gordo, mais magro. É tudo um só. Mesmo gosto, mesmo jeito, mesma coisa, na mesma panela, no mesmo negócio, no mesmo mistério, sendo amassado, sendo trabalhado, fazendo a obra. Assim o Senhor está dizendo: vós sois o corpo, cada um faz parte, cada um é importante, cada um faz parte de um processo glorioso do reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, pequeno, que se torna uma árvore frondosa, que estica os seus galhos para a direita e para a esquerda, aonde os pássaros. Eu estava lendo o texto e disse: meu Deus, tem outra pregação aqui. Os galhos crescem, aonde os pássaros vêm e fazem o ninho. Deus me deu outra mensagem ali. Deus me disse assim: a igreja é um lugar para o povo fazer ninho. Passarinho faz o ninho, é a casinha dele. No ninho, ele faz o ninho, aí ele constrói família. Passarinho só vai construir família, mas a primeira coisa é fazer o ninho. Mas antes do ninho tem que achar o galho. E aí o texto diz: o reino é como um grão de mostarda. Aí ele vai crescer, se tornar árvore, vai crescer os galhos, aonde os pássaros virão e farão o seu ninho. Nós só temos segurança, ninho em Deus. Tem hora que dá saudade de um ninho, né? Em casa arrumou uma gataiada lá que só Jesus. E o gato arruma ninho. De vez em quando está um bicho lá, um rolo de pelo. Fala assim: olha lá, fez um ninhozinho dele. O dia mais frio, então, cada um faz um buraquinho. Um faz uma toca, outro entra dentro de um buraco. Não cabe o bicho lá dentro, mas ele se aperta, se ajeita, só o focinho para fora. Respirando, fazendo um ninho. O Senhor diz: o reino de Deus, como um grão de mostarda, e os galhos crescem, lá dá para fazer ninho. Dentro da igreja, no reino de Deus,
é o melhor lugar para fazer ninho. É onde você vai achar segurança. Então Jesus disse, esse é o reino de Deus. Funciona desse jeito. Ele é implantado, levantado com gente simples, com gente humilde, com quem eu quiser. Com gente grande, com muito pobre, com muito rico, com alguém que abre o seu coração e professa Cristo como Salvador, se tornará como um grão de mostarda. Fará parte do processo. Mas e a igreja? A igreja é algo muito especial. Fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Dia da inauguração, chamaram o preletor Espírito Santo. Imagina que deu. Fogo puro foi aquele congresso. Aqueles homens inflamados, incendiados. Nós só vamos ser uma igreja relevante aos nossos amigos, à nossa sociedade, ao nosso bairro, à nossa escola, à nossa faculdade, quando nós formos inflamados por essa paixão, por esse amor a Deus. Porque a igreja tem pouco tempo por aqui. Porque a igreja tem pouco tempo por aqui. E eu encerro aqui dizendo que nós aguardamos a sua volta. Que nós temos pouco tempo por aqui. E eu quero ler alguns versículos e que você preste atenção. Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E ele aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma e da outra extremidade nos céus. Aleluia! Mas a igreja vai ser reunida dos quatro cantos e vai se encontrar com ele nos ares. Aleluia! 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7. E dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. E isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes. Aleluia! 1 Tessalonicenses 4,16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Posso ouvir o maior glória a Deus aí?